Olá pessoal, a paz para todos, meu nome é Joel, estou aqui com mais um vídeo do canal Aprendendo a Pregar. No vídeo de hoje nós vamos aprender a pensar contextualmente. O que é pensar contextualmente? Pensar contextualmente é pensar no que contém o texto, né? Quando nós pensamos contextualmente, nós pensamos no que vem antes e no que vem depois. Isso é muito importante nós pensarmos sobre isso para a gente entender o texto como um todo, ok? E para nós aprender o texto como um todo, a gente tem que entender que a Bíblia, para nós desenvolvermos isso aí, nós vamos ter que aprofundar mais no conhecimento da Palavra de Deus, ok? Nós estamos aí com um versículo, né, de capítulo 22 de Mateus, versículo 29, que diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Então esse versículo ele é muito importante para que nós possamos aí desenvolver a respeito do que contém esse texto, né? Porque é um texto apenas de um versículo, mas nós queremos saber o contexto, ou seja, o que está acontecendo em volta desse texto, o que envolve essa resposta de Jesus a respeito do texto que diz, né? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu quero levar você a pensar contextualmente. Para você pensar contextualmente, primeiro você tem que pensar no texto imediato, né? No texto que está sendo proferido ali, né? Ou seja, nós estamos falando de Mateus 22, versículo 29, que diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então o nosso texto áureo é esse, o nosso texto básico é esse. Mas nós queremos saber o porquê desse texto, queremos saber qual que é o sentido desse texto, e as respostas que nós vamos adquirir de acordo com o texto é nós descobrirmos o que vem antes e o que vem depois. E para nós descobrirmos isso, nós vamos ter que aprofundar mais aí no estudo, ok? Nós vamos ter que ler o capítulo todo, né, de Mateus 22, e nós vamos ter que também entender o que os outros evangelhos, os evangelhos sinóticos, falam a respeito desse texto. Se tem algum outro texto a respeito desse mesmo assunto que está sendo falado em Marcos ou em Lucas, né? Os evangelhos sinóticos são 3 evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Por que são sinóticos? Porque na realidade eles são parecidos, são iguais, né? E se diferem na mensagem, ali no ensino, onde ele é transmitido para as pessoas. Então você pensar contextualmente é você pensar o que contém o texto, né? Eu quero levar você a pensar a respeito disso, né? Eu quero dar aqui pelo menos uma préviazinha para você entender o que eu estou falando, né? Então, o que é contexto? O que contém esse texto, né? Aí nós vamos ter que entender o que vem antes, o que vem depois, no que Jesus está falando. Aqui nós vamos poder entender a partir do primeiro versículo de Mateus. Então, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, né? Aí Jesus vai falar uma parábola, né? Vai falar a respeito, né, de alguns assuntos relacionados ao reino de Deus, relacionado, né, aí a palavra, né, de Deus, de acordo com o que nós lemos aqui. Eu não quero aprofundar muito nisso para não ficar extenso, mas vamos pular para o versículo 15, né? No versículo 15 ao versículo 31, basicamente é o assunto que está sendo desenvolvido aqui para que Jesus possa chegar e falar: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então eu quero que você pense, né? Quando você lê do versículo 15 até o versículo 33, você vai entender basicamente o que está acontecendo ali a respeito do que Jesus está querendo dizer, ok? Então, ali nós podemos compreender que existem pessoas que compõem esse texto, né? Nós encontramos os fariseus no versículo 15, né? Você lê, você vai ver aí, ó,
Então, retirando-se os fariseus, né? Então, retirando-se os fariseus. Não tinham os fariseus. No versículo 16, tem outras pessoas, né, que eu quero mostrar para vocês, né? Enviaram-me os seus discípulos com os herodianos. Junto com quem? Com os herodianos. Quem eram os herodianos? Os herodianos era aquele grupinho que trabalhava, né, para Herodes, né, que fazia parte, né, da política ali, né, daquele tempo ali, ok? E ficava por dentro dos acontecimentos, do que estava acontecendo a respeito de algum assunto ou de algum acontecimento no meio do povo, né? Então, aqui fala sobre os herodianos. Depois, nós vamos pular para o versículo 23, né? E vamos encontrar aí: no dia seguinte, chegaram junto dele os saduceus, né? Então, nós encontramos aí os fariseus, os herodianos e os saduceus, né? E ele se aproxima de Jesus. Jesus estava ensinando ali naquele lugar e ele se aproxima de Jesus para fazer algumas perguntas para Jesus. E você vai ler o texto e vai entender o que eu estou querendo dizer. E depois nós vamos partir para o processo da hermenêutica para que possamos interpretar aqui a respeito desse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 22. Ok? Espero que este vídeo tenha te ajudado bastante. Eu tenho certeza que você está aprendendo. Nós vamos avançar mais, vamos usar um processo aí da hermenêutica para que possamos aprofundar nesse texto e compreender a mensagem que ele quer passar. Eu tenho certeza que você pode crescer. Eu tenho certeza que Deus quer te usar. Então aprenda a pensar contextualmente, ok? Não pense só no texto imediato, não. Ali no que está sendo falado, né? No texto aqui que diz, né? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Você tem que saber o que Jesus está querendo dizer sobre isso, né? O que vem antes, o que vem depois, o que está desenvolvendo ali no texto e qual que é ali a finalidade ou a conclusão deste assunto, né, que está sendo falado, ok? As Escrituras, para interpretar, nós temos que ter essa visão, olhar contextualmente, ok? Não pense só no primeiro versículo, não. Se você for preparar uma mensagem, for pregar, pense contextualmente. Pense no assunto que você vai desenvolver, ali o que está inserido em volta dele para que você possa ali trazer uma mensagem bíblica importante e atingir o objetivo que você quer. Eu creio que você vai crescer. Eu creio que você tem potencial. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui porque eu tenho certeza que muitas pessoas estão precisando a pensar na Bíblia, né? Não só na questão da interpretação, mas na questão da mensagem que ela é passada, para que possamos não só levar a mensagem real, a mensagem certa, mas também possamos transformar a vida de pessoas. Muitas pessoas são transformadas pelo Evangelho. E eu tenho certeza que a partir do momento que você se empenhar mais, você se aplicar mais no estudo da Palavra de Deus, você vai crescer, você vai chegar lá. Deus te chamou para você ser um pregador. Então, venha comigo. Vamos aqui, batalhar para que nós possamos levar essa palavra, ok? Então, nos próximos vídeos, nós vamos falar de hermenêutica, nós vamos falar de exegese, nós vamos ensinar aí como preparar um sermão para pregar. Então tem muita coisa para frente para nós compartilhar aqui, ok? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Eu quero que você curte esse vídeo aí, dê um like para nós, né? Se inscreva e compartilhe esse vídeo, ok? Deus os abençoe e até a próxima.